Oi, torcedor do Fortaleza, oi também para você que sempre acompanha o Jogada do Leão. É o seu podcast onde a gente traz as principais informações sobre o tricolor de aço. E hoje nós vamos falar sobre um momento muito importante para o Fortaleza, que reassume a posse do terreno onde hoje é o Centro de Excelência Alcides Santos, após 30 anos. E aí, para você torcedor e você que sempre nos acompanha, fica a dúvida. Por quê? Como isso aconteceu? E aí eu, Fernanda Alves, que estou sempre aqui com você, hoje tenho dois convidados muito especiais. O presidente do Fortaleza, que é o José Rolim Machado, e o diretor jurídico do Fortaleza, que é o Germano Palácio. Os dois têm muito know-how para falar sobre o assunto e desde já a gente agradece o convite de vocês de estarem aqui no Jogada do Leão. Ok, Fernando, é um prazer a gente estar aqui no seu programa. Boa tarde aí para a torcida do Fortaleza. A gente espera bater um papo bem descontraído aqui. E vamos lá, pode começar aí que a gente arrocha por aqui. Obrigado, Fernanda. Com certeza, presidente. Obrigado pelo convite, né? Tá aqui no Jogada do Leão. Estamos à disposição para responder as perguntas, né? Matar a curiosidade do torcedor e toca a bola que daqui a gente faz o gol. E aí, para a gente começar falando um pouco sobre isso, entender como é que ficou essa questão da posse do terreno. Como esse terreno passou a se tornar do Fortaleza? Porque ele foi doado, certo? E aí, lá no passado, como é que chegou aquele espaço ser escolhido para ser hoje Centro de Excelência Alcides Santos? Bom, lá no passado, em 1956, quando meu pai era presidente, o Fortaleza costumava treinar lá. Era um campo de um clube de subúrbio, um time de subúrbio. E o Fortaleza chegou um dia para treinar e o proprietário do campo lá não deixou o Fortaleza treinar. E chamaram o papai até lá, que era o presidente do clube. E o papai aproveitou a oportunidade e perguntou se ele venderia o terreno. E ele disse que sim, venderia por X. E o papai pegou na palavra, comprou o terreno e logo em seguida doou para o Fortaleza. E ele fez uma reunião com a diretoria dele. A gente tem até essa foto dessa reunião. E nessa reunião, Alcides Santos estava presente. E ele comunicou ao Alcides Santos que ali seria construído um estádio em homenagem a ele, Alcides Santos. E em 1960, se não me engano, o Otton Diniz era o presidente. E ali ele lançou a pedra fundamental para começar a construção do estádio Alcides Santos, né? E começaram-se as obras, né? Foram feitas algumas melhorias, arquibancadas e tal, né? E com uma dificuldade financeira, que eu acho que o Germano é mais capacitado para explicar isso, parte dos bens do Fortaleza foram penhorados e surgiu uma turma lá, turma de amigos, eles fundaram lá uma associação chamada Asa Forte. Eles conseguiram pagar a dívida que o Fortaleza tinha e o terreno ficou para Asa Forte. E daí passaram-se 30 anos, né, Germano? O terreno em posse da Asa Forte. E de uns 2, 3 anos para trás, a gente formou um grupo muito bacana lá no Fortaleza, comandado aí pelo Germano, pelo Gama. E começamos a conversar com o pessoal da Asa Forte. E finalizou com o retorno do terreno para o Fortaleza. Esses detalhes jurídicos de como é que foi feito, passa a bola aqui para o doutor Germano para ele explicar. Germano, é importante explicar como é que essas dívidas se tornaram um problema a ponto de que o terreno fosse penhorado, já que é um bem tão importante e corria o risco, de fato, do Fortaleza perder esse espaço e não ter hoje um local onde pudesse contar a história do clube. Fernanda, é importante dizer que lá na década de 80 até 90, era um futebol diferente do que acontece hoje. Hoje a gente tem umas receitas de patrocínio, cota de televisão bem vultuosa. Isso tudo facilita a que o clube tenha uma organização financeira. Naquele tempo, os clubes aqui do estado do Ceará, Fortaleza e os demais, viviam praticamente pelo borderô, aquele arrecadado lá da bilheteria, que muitas vezes era insuficiente para cobrir as obrigações todas. E aí as dívidas acumulavam. Isso era usual.
leve em conta que os clubes não jogavam a Série A, não jogavam grandes campeonatos que tivessem uma cota de participação também relevante. Então foram acumulando dívidas. Chegaram ao ponto de até chegar um gravame. Gravame é uma penhora, né, uma restrição lá no imóvel do Fortaleza, que é um gravame do INSS. Foi quando esses, vou chamar de anjos tricolores, né? Esse grupo seleto de anjos resolveram criar uma associação Asa Forte, como o Dr. Rolim já falou, fizeram lá o pagamento e compraram, né, adquiriram lá o clube, né? E com isso criou-se uma proteção ao patrimônio físico do Fortaleza, que é ali onde está a nossa sede de treinamento hoje, né, que é o antigo estádio Alcides Santos. Então ali ficou protegido, porque estava em nome da Asa Forte, que não tinha nenhuma dívida contraída e não tinha como contrair, porque não fazia o futebol diretamente. No caso, a associação Asa Forte foi criada por torcedores, especificamente do Fortaleza. Digamos, abnegados, né? Torcedores abnegados, aí comandados por presidente Flávio Novaes, né? Moisés Pimentel, Zé Raimundo Costa, Abdias Veras e muitos outros aí. Eles criaram essa associação e, como o Germano muito bem explicou, eles formaram um grupo de anjos que protegeram ali o bem maior que o Fortaleza tinha, que era exatamente o campo, né? O terreno de treinamento do Fortaleza. E ao longo desses anos, como era o diálogo com a associação, tendo visto que eles protegiam o terreno, mas tinha essa ciência de que a qualquer momento, quando o Fortaleza se reorganizasse, teria posse novamente do terreno? Foi tranquilo, sem problema nenhum. Todos eles tricolores, alguns ex-presidentes, outros vieram a ser presidentes do clube, né? Então foi uma convivência super amistosa, tranquila. Em nenhum momento houve cobrança de nada, né? Em nenhum momento chegou a se argumentar ou ir atrás de algum tipo de aluguel, alguma coisa. Nada. Foi uma convivência muito pacífica do começo ao final. Perfeito. É importante ressaltar a importância da Asa Forte, né, que garantiu a hoje esse espaço, como a gente já ressaltou, que é tão importante para a história do tricolor. E aí, depois que tem essa questão da Asa Forte estar com o terreno, e aí ao longo dos anos foram se passando, quando foi que chegou o momento de que o Fortaleza olhou e viu que tinha a possibilidade de reassumir a posse? Fernanda, só um detalhe para ressaltar, né? Você perguntou da convivência. Quando foi criada a Asa Forte, no estatuto dela de criação, o estatuto que rege a Asa Forte, lá tinha uma cláusula, né, que no caso de extinção, os bens retornariam ao Fortaleza Esporte Clube. Só para deixar essa ressalva, porque o início já foi como abnegados tricolor, por isso que eu chamo de anjos, e aí eles já, no seu nascedor, já deixaram essa chave de retorno, né, para o Fortaleza. Fernanda, meados de 2018, acho que para 2019, o doutor Flávio Novaes começou essa inquietude. Procurou lá o presidente Marcelo Paes, procurou o doutor Rolim, no sentido de que esse bem já estava no momento, o clube já estava 100% saneado, estabilizado financeiramente, né? Precisariam retornar para quem de direito. E aí, como o doutor Rolim já falou, criou-se um grupo de trabalho, né? E aí são muitas mãos, né? Muitas mãos que trabalharam nisso. Nós temos um diretor que ficou muito à frente disso, que é o Gama Filho. O nome dele é até extenso, mas vou chamar de Gama Filho, né, doutor Rolim? Vai tomar o programa todo. Só com o nome dele. E aí começou-se esse trabalho para fazer essa alavancada e voltar para o Fortaleza, né? Isso, meados de 18 para 19. E aí esse diálogo começou analisando a partir dessa inquietude dele era em relação ao que exatamente? Porque ele sentia a necessidade de deixar o terreno ser patrimônio de fato do Fortaleza, ou era alguma questão do clube? Porque em 2018 também, coincidentemente, foi o ano em que o Fortaleza começou a galgar os passos para chegar onde está hoje. Tem essa relação também com o avanço do Fortaleza no futebol? Eu acho que tem a relação do avanço do Fortaleza com o futebol e do avanço da idade deles, né? Eles já são pessoas já
idosos, né? Então eles se sentiram na obrigação de passar logo isso para o Fortaleza, ainda em vida, né? E a gente achou isso muito legal por parte deles, né? E achou que o momento era esse. Então o Gama, juntamente com o Germano e outros diretores do Fortaleza, tomaram a frente disso, fizeram várias reuniões lá com o pessoal da Asa Forte, foi feita toda a parte de documentação para sair tudo bem legal. E a gente chegou no final feliz, né, Germano? Graças a Deus. A gente chegou esse ano e conseguiu concretizar isso aí. Vale salientar, não sei se você vai perguntar aí, mas vale salientar que para mim foi assim um momento muito importante, né? Emocionante até, porque foi um terreno que foi comprado pelo meu pai, né? E agora voltou para Fortaleza exatamente na época que eu sou o presidente do Fortaleza. Então, para mim, assim, vai ficar na história da minha família isso aí. No dia que isso aconteceu, que a gente foi lá assinar a documentação, eu falei para minhas irmãs, né? Nós lá somos 8 irmãos. E eu falei para eles, hoje a gente está indo assinar um documento trazendo aquele terreno que o papai comprou em 1956, trazendo de volta para o Fortaleza, né? Então elas ficaram assim muito felizes com isso. E assim, de público aqui, eu agradeço o pessoal da Asa Forte por ter feito isso. É uma coisa muito rara, né? Uma turma Sim. de torcedores, né? Diretores na época e tudo, se reunirem, bancarem isso e segurar esse patrimônio do Fortaleza. Garantir essa responsabilidade, né? Assim, o que seria do Fortaleza se o papai não tivesse dado o terreno? E o que seria do Fortaleza se esse pessoal não tivesse ficado com o terreno e agora devolvido, né? A história teria sido traçada de outra forma. Ninguém sabe como. Mas essa maneira que foi traçada, eu tenho certeza que teve a mão de Deus ali no meio. Né? Porque da maneira que chegou esse ano, uma coisa que a gente já vinha lutando há dois anos atrás, né, Germano? 3 anos atrás. 3 anos, nem passava pela minha cabeça de ser presidente de Fortaleza, né? E exatamente no ano que eu assumo a presidência, toda a documentação tramitou normalmente e tudo, e exatamente esse ano ela voltou, o terreno voltou a ser propriedade do Fortaleza. Eu tinha uma pergunta nesse sentido, mas eu vou mudar aqui, já que o senhor falou muito sobre essa relação, e no dia da sua posse eu estava lá, já a gente percebeu que a relação entre a família e o Fortaleza ela é muito presente, já que vem de gerações. E aí, mostrando isso para essas gerações, como é que fica esse sentimento também para contar essa história ao longo dos anos? Bom, eu já conto isso quase todo dia, né? Os meus filhos, como é que tudo isso começou, né? O papai é um comerciante lá de Crateús, veio para Fortaleza e se estabeleceu aqui e cresceu bastante a parte comercial que ele trabalhava, que era com algodão, e começou a conviver com o pessoal do futebol, né? Um dos maiores amigos dele era o Zé Raimundo Costa, né? E o levou lá pro Fortaleza na década de 50, e aí começou a família começou a participar do Fortaleza exatamente nesse momento, da ida dele para o Fortaleza em 1956. Aí logo em seguida entrou o Abdias Veras, não sei se você chegou a conhecer. Abdias Veras foi presidente, foi diretor de futebol, faleceu ano passado. Depois veio o Luiz Rolim Filho, que era primo do papai, e agora eu tô na presidência. Apesar de estar sempre ali por perto do clube e ajudando de uma maneira bem modesta, de maneira simples. Em 2017, eu entrei para o Conselho Deliberativo. Em 2018, o Luiz Eduardo Girão me chamou para ser diretor de patrimônio. E de lá para cá, eu não consegui mais largar lá
né? O coração está lá dentro do Fortaleza e o que eu puder fazer para melhorar lá o Fortaleza, Fortaleza pode contar comigo, que eu sou um soldado tricolor. Fernando, deixa eu fazer só um acréscimo aí nessa história do Dr. Rolim. Para você ver como é que a relação do Dr. Rolim com o clube e eu vou usar a palavra de a mão de Deus aí nessa bravata dessa escrito, história, né? Toda. Tudo bem escrito, ó. A gente veio tramitando a Asa Forte, porque a Asa Forte tivemos que regularizá-la, que ela estava inativa. Estava tudo pronto para a gente regularizar isso ano passado. Tudo certinho, né? O presidente não era o Dr. Rolim, né? Mas um entrave burocrático aconteceu. Na hora do registro tinha que baixar mais uma última pendência, e isso parece a mão divina. Começou em 2017, né? Esse processo. Começou mais ou menos de 18 para 19, né? E ano passado teve esse entravezinho por último. E o que foi o entrave? Talvez fosse a mão divina para que ele fosse regularizado exatamente na gestão do Dr. Rolim, para que pudesse retornar para as mãos deles. E na matrícula, quem assina lá, do começo ao final, é a família do Dr. Rolim, pai e filho. Uma história muito bonita para ser contada para gerações de tricolores que nos acompanham, para entender como o sentimento do futebol ele vai além das 4 linhas também. E aí, Germano, pegando esse gancho da questão burocrática, jurídica em si, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da regularização da Asa Forte. É um ponto, inclusive, que a gente tem que ressaltar para que o torcedor entenda como é que foi todo esse processo até chegar essa questão de estar agora em posse do Fortaleza, já que a associação foi criada num outro momento e tinha essa cláusula também do caso da inativação. Como é que isso foi feito juridicamente? Na verdade, a Asa Forte, o doutor Rolim já falou muito bem, foi criada por abnegados tricolores, os nossos anjos, né? E o imóvel ficou em propriedade da Asa Forte. Como eles tinham idade avançada e cada um tem suas outras obrigações, a associação ficou ali um pouco esquecida, mas proprietária do imóvel. E como você sabe, como qualquer empresa, tem suas obrigações acessórias. Quando você não faz regularmente, ela fica ali inativa, parada, porque não tinha outra atividade da associação. Ela só tinha o fim exatamente de cuidar do patrimônio, então ficou ali meio que parada. Então a gente teve que reativá-la, fazer as assembleias com os sócios, que são os fundadores. Como o doutor Rolim já falou, a idade já estava avançada de cada um, então você tinha que correr, porque eles queriam resolver isso em vida, para não deixar para neto, para filho, né? Então, tinha essa urgência de resolver logo, e assim começou-se o processo. Claro que você vai fazer uma assembleia para ativar, aí teve que fazer a assembleia para nomear nova diretoria, porque a diretoria antiga já estava com o mandato vencido há muitos e muitos anos. E esse trâmite todo durou bastante tempo. Porque como são idosos, eles não podiam ir, aí coloca no jornal de intimação, né? A notificação da Assembleia, melhor dizendo, e assim você vai tramitando, né? Até chegarmos no ponto final, que era o momento de fazer a doação. Esse foi o ápice agora esse ano, que como eu já lhe disse, né? Deveria ter acontecido ano passado, mas a mão divina operou e veio pelas mãos do Dr. Rolim. Vou só fazer uma correção da fala do Dr. Rolim, porque ele disse que quando foi convidado pelo Eduardo Girão para ser diretor de patrimônio, veio lá até aqui com participação modesta. Eu vou fazer essa correção porque eu acho que é importante. Modesta não. O patrimônio hoje do clube tem a mão forte do presidente. Tem a mão forte do presidente. Ele sabe disso. Tanto que eu já falei em outras, até com o Juscelino, né? Aqui para vocês, da inquietude do Marcelo Paes. Ele tem uma inquietude de sempre fazer mais, e de tornar o Fortaleza melhor. E da mesma forma, Dr. Rolim. Ele tem também uma inquietude de deixar um legado, né? De melhorar o patrimônio sempre do Fortaleza. Então, eu estou como diretor do clube desde 2017, né? Lá que ano passado, que assumi a doutora Fabíola, né? Da associação, eu estou na SAF. E de lá para cá, a mão forte do Dr. Rolim, ela opera todo dia. Então, participação do Dr. Rolim foi modesta não, viu? Foi grande, viu?
Modéstia é a fala dele, né, em isso. colocar isso. E aí é um ponto também para a gente entender, porque naquela época foi construído o estádio Alcides Santos. Mas ao longo dos anos foram passando por reformas. Como é que era feita essa questão também, já que o terreno não era de posse do Fortaleza? Existia algum trâmite legal que precisava ali da assinatura da associação? Como era que era esse diálogo para trazer as melhorias para o espaço? As melhorias sempre foram feitas por conta da própria Associação Fortaleza Esporte Clube. A Asa Forte em nada interferiu nisso aí, né? Toda essa parte de construção teve um grande baluarte, né? Dr. Manuel Guimarães. Ele começou lá no começo dos anos 60 com o Antônio Diniz, né? E logo em seguida o Dr. Manuel Guimarães começou a fazer a parte de arquibancada, prédio administrativo. Então, a mão dele, comandando toda essa equipe lá de obra do Fortaleza, fez com que fosse construído ali o estádio, com arquibancada, com cabine de rádio, o prédio administrativo, tinha as cadeiras cativas lá no último pavimento. Então, tudo isso aconteceu antes da formação da Asa Forte, né? Da Asa Forte para cá, a gente fez as melhorias, vamos dizer assim, mais modernas. A gente tentou modernizar o que já existia ao longo dos anos. Ao longo dos anos, o que já existia dentro do Fortaleza. Então, a Asa Forte sempre foi parceira, assim, em não interferir em nada que o Fortaleza quisesse fazer lá no terreno. Nunca houve nada de pedir permissão, de conversar com eles, nada. O Fortaleza era livre para fazer o que bem quisesse lá no terreno. E aí, diante dessa liberdade, o que foi feito ao longo dos anos? Até chegar hoje, e a gente sabe que o Fortaleza sempre busca melhorias, lá tem espaço para os atletas, tanto para lazer como para moradia, para aqueles que não chegam com residência. Tem espaço para os meninos da base também, tem a área de imprensa, mas sempre buscando modernizar o espaço. Em 2017, quando a gente entrou no Conselho Deliberativo, eu formei uma comissão de obras, né? E a gente resolveu contratar um arquiteto, e o arquiteto fez um projeto macro lá do PC, dentro do que a gente achava que poderia ir fazendo de melhorias dentro do clube. E esse projeto ele foi sendo alterado com o passar do tempo. Em 2017 a gente concluiu o projeto. Em 2018 a gente começou a fazer a primeira reforma, que foi transformar o alojamento Antônio Diniz em hotel, Antônio Diniz. E a partir daquele ano, o Fortaleza não pagou mais concentração fora, em nenhum hotel, ele se concentrava no próprio PC, que hoje continua, né? Que é uma grande economia, viu, Fernando? É uma economia altíssima, viu? Aí depois do Antônio Diniz, a gente fez uma grande melhoria no campo, né? A gente conseguiu fazer drenagem, irrigação, mudamos a grama, que era uma grama já bem antiga, a gente mudou para uma grama padrão FIFA. Fizemos o centro ecumênico, né? Fizemos o centro de distribuição das lojas, porque na época as lojas eram do Fortaleza. Começamos a construir a academia. Quando da chegada do Rogério Ceni, ele pediu para ver o projeto e ele botou ali em cima do projeto toda a experiência que ele tem, né, de centros de esportes do sul do país, até mesmo da Europa. Então ele deu uma contribuição fantástica na melhoria do projeto que nós tínhamos feito, né? Então, com a melhoria que ele pediu para ser feita no projeto, a gente mudou localização de academia, mudamos localização do centro de fisioterapia. E aí a gente começou a fazer
começou a concretizar essa parte de mudança que teve no projeto, tornar realidade. Aí nós construímos a academia ali de frente para o campo, né? Qual era a ideia do Rogério Ceni? Rapaz, o cara que está se tratando, fazendo exercício para voltar ao futebol, ele tem que estar vendo os outros treinando no campo. Isso é um incentivo a mais para ele. Está vendo todo mundo treinando ali, ele vai querer se recuperar logo para poder voltar para o gramado. Trabalhar na parte mental, né? Exatamente. Então nós construímos a academia conforme ele pediu, na posição que ele pediu, né? Fizemos agora o centro de fisioterapia, fizemos a parte de recuperação de atletas com piscina aquecida, né? Toda a parte de banheira, de gelo. Toda essa parte está ali próxima às antigas cabines de rádio, você já deve ter visto lá. Sim, sim. Né? Ali em cima tem um projeto para fazer ainda parte de hotel, né? Ampliar mais ainda suítes para os jogadores. Fizemos a mudança do alojamento que era da base, que era o alojamento Ribamar Bezerra. Fizemos o hotel Ribamar Bezerra, anexamos o hotel Ribamar Bezerra ao hotel Antônio Diniz. Tem uma passarela que liga um ao outro. E fizemos uma grande reforma na parte de cozinha e refeitório, né? Ali embaixo. Fizemos a parte de serviço que fica por trás do hotel Antônio Diniz, que é a parte onde os funcionários têm vestiário, tem banheiro. Fizemos a lavanderia nova também. Vai me lembrando aí? E o jurídico está na fila, viu? Nós somos o próximo, viu? Fizemos agora o portônio, né? O portônio da Toinha. A entrada ficou muito bonita. Fizemos né? a reforma ali da entrada. Departamento de futebol foi refeito. Departamento de futebol, sala de pré-eleção, a sala do CEO, né? E agora, esse ano, a gente começou toda a parte de reforma do prédio administrativo. Começamos a demolir ali uma parte da arquibancada. Lá no último andar a gente já construímos banheiros, salas novas para os funcionários. Eles já estão ocupando essas salas lá, fica no último andar do administrativo. Isso eu estou falando só do PC, né? Ainda lá, tem muito mais. Lá no CT, lá a gente fez um campo também com gramado padrão FIFA, com irrigação, drenagem. Fizemos um campo sintético, né? Fizemos lavandaria nova, refeitório, né? O Irlando, como diretor da base, está à frente de toda essa parte lá, né? Ele tem sido um comandante lá dentro do CT, tem dado as diretrizes de como as obras devem ser feitas, né? Ele juntamente com o pessoal dele lá, o Edson, né, que toma conta da base, eles se reúnem, passam para a gente as diretrizes do que precisa ser feito, né? Agora mesmo nós estamos fazendo todo o retrofit da parte de alojamento dos meninos lá, né? Fazendo reforma em banheiro, reforma nas suítes, botando guarda-roupa novo, ar-condicionado novo, revestimento nas paredes. Então eu acho que até agosto a gente deve terminar o último bloco lá de alojamento lá no CT. No estrutural, Fernando, lá no Maracanaú, o clube ainda adquiriu, né, 2 imóveis ali ao redor para fazer ampliação do CT. Então, é uma aquisição estrutural para você ter uma ampliação do CT lá do Maracanaú. E lá em relação ao PC, especificamente, quando você vê o quadrado, que era o estádio, era um estádio ali, né? Sim. Então, um L de arquibancada foi-se, e a gente ainda tem um pequeno L aqui ainda de arquibancada, né? Que é essa aqui, que é o que o doutor Linha acabou de falar. Que é o nosso caminho para a sala de imprensa. Isso, e pronto. Você passa por ali e do lado você vê que ele já começou a derrubar, que é a estrutura do prédio central que ele vai reformular todo, né?
Deus quiser, nós vamos ser contemplados, viu? E aí, a gente analisando essas questões estruturais, isso é muito importante porque foi crescendo a partir do que o Fortaleza foi também melhorando em relação ao futebol, foi ganhando espaço no cenário nacional e internacional. O quanto isso também é importante para a aquisição de atletas, tendo em vista que eles conversam entre si, como é que funciona a estrutura, pagamento de salários, mas a gente sabe que essa parte, para quem vem de fora, é muito importante de entender como é que isso funciona e como fica para o futuro também. Os jogadores com quem eu falo é só elogio, né? Lá dentro do Fortaleza. Inclusive, a gente criou um ambiente lá para eles. Ali fica de frente pro Hotel Otton Diniz. Na piscina, né? Tem a piscina com churrasqueira. Já estive lá. Tem um deck lá com jogos e tudo. Então, eles às vezes chamam as esposas, os filhos, para ficarem lá num ambiente bem legal. E uma das coisas que um deles até me falou, disse, rapaz, é muito melhor de concentrar aqui, porque aqui a gente fica entre família, está aqui dentro do local de trabalho da gente, né? Quando a gente vai para um hotel, a gente está num ambiente estranho, né? A gente não está na nossa casa. Fica privado de movimentação, porque tem a sede dos torcedores. Exatamente, né? Não pode descer e tal, a hora que quer. E aqui no PC não, aqui é a nossa casa, a gente está aqui todo dia trabalhando, porque não está aqui também no dia de concentração, né? Então, eles gostam demais de lá. É realmente um ambiente fantástico. E é um espaço que vocês também, quando vão conversar com os empresários, vendem como positivo para a aquisição dos atletas. Os próprios atletas já passam isso para os amigos, né? E vai do boca a boca. Quando o Fortaleza começa a conversar com um atleta de fora, eles se conhecem, né? Se ligam, né? E a informação que eles passam para quem está sendo negociado é de um ambiente altamente salutar, um ambiente bem bacana, e é só elogio. Isso facilita muito também a negociação de quem vem. Lá dentro, Fernando, eles têm de um tudo, né? Assim, eles têm uma estrutura completa. Desde o espaço ecumênico, né? Que a gente tem a missa e o culto, eles podem ter a parte religiosa, tem essa parte... Ecumênico porque serve para todas as religiões. Exatamente, né? E aí a família pode ir, né? Eles estão sempre lá. É um local deles, né? A parte de lazer, tem um espaço até para que eles façam corte de cabelo, né? Vai a pessoa cortar, tem um espaço lá próprio para isso. A cozinha, né? Foi totalmente mudada para eles, então eles estão em casa. Então, a parte de estrutura do Fortaleza um negócio assim impecável, né? Claro que ainda vai melhorar muito, né, Tolino? Muito mais ainda, mas tem muita coisa para ser feito. Pra você ter a academia, na época do Rogério, ela era aqui onde ocupa parte do estacionamento, né? E depois o Tolino levou ela para o lado de lá, né? Ampliada, né, Tolino? Um negócio muito maior, né? Com estrutura bem melhor. Então, para o jogador que chega e para a informação que vai, é ótima, é perfeito. Germano, só para a gente entender um ponto sobre até chegar ao terreno ao Fortaleza, como foi feito o processo também dos pagamentos das dívidas? Tem uma parte que o ex-presidente Luiz Eduardo Girão contribuiu na época da gestão dele, a gente conhece a história, mas queremos saber mais um pouco para poder entender sobre a importância também disso até chegar ao Fortaleza reassumir o terreno, se isso estava dentro do planejamento também. Na verdade, Fernando, quando o Eduardo Girão veio, né, que ele também é o nosso anjo, né, que veio mudar a história ali do Fortaleza, né? Nós seremos gratos sempre, né? O Eduardo vinha com um contingente financeiro ali curto para resolver aquele período de ano, né? Pagar as contas do clube naquele ano, mas não sanar dívidas para trás, né? Dívidas passadas, o lençol era curto, não era possível. Era possível resolver ali, né? E a partir de 18, né? Isso eu não posso deixar de falar. A partir de 18 e 19 em diante, o Marcelo Paes, o presidente Marcelo, teve essa árdua missão. Caiu, como a gente diz no popular, caiu no colo dele. O aspecto trabalhista todo, passivo, que não era pequeno, 17 e 18, para você ter ideia, cada 15 dias a gente tinha uma penhora trabalhista. A gente sofria com penhora. Aí, penhora, desbloqueia. Então, assim... Entrava um dinheiro, mas já tinha destino, né? E a gente ia lá para resgatar, porque precisava do dinheiro para pagar as coisas do clube.
presidente Marcelo Paes, assim, foi uma das missões e um dos méritos que ele pode dizer que ele botou aqui na mochila e resolveu. Foi pagar a conta do Fortaleza. Ele pagou muita conta. Nós, na gestão do Marcelo, nós zeramos o passivo trabalhista, né? Fizemos lá... lembro que até 18, a renda do clube era objeto de penhora todo o tempo, a cota de TV, e a gente brigou para que ficasse só na renda do clube, naquela renda líquida, 15% da renda líquida. Mas aquilo não pagava a conta, não pagava nem os juros. E aí a gente entendeu que tínhamos que buscar uma outra alternativa, buscar os credores, trabalhar isso de outra forma, e essa conta tinha que ser paga. Então, foi na gestão aí do Marcelo em diante que se pagou essa conta. Então, o Marcelo Paes pagou muita conta do Fortaleza enquanto presidente, não ele pessoal, né? Sim, Assim, então, sim, na gestão dele, ele pagou muita coisa, saneou muita coisa, né? Trouxe muito dinheiro, mas pagou muita conta do Fortaleza, e hoje a gente vive um momento assim, de saneamento do clube, exatamente porque as dívidas cíveis, trabalhistas e tributárias foram sendo pagas. Falando dessa parte financeira, principalmente, presidente, que entra muito dinheiro quanto mais o Fortaleza melhora nas competições, seja vencendo no jogo da Libertadores, avançando na Copa do Brasil. Qual a importância também de trabalhar um elenco para manter o Fortaleza nessas competições, para que esse retorno financeiro seja importante para os investimentos patrimoniais do clube? Essa parte do futebol é sempre ligada ao Marcelo, né, ao treinador que ficou, né? Sim. E toda a parte técnica lá do futebol. Mas o que a gente vem fazendo durante esse período de 2017 para cá é sempre... Quando a gente faz um planejamento em janeiro, a gente traça tipo uma escadinha, né? E o nosso planejamento é subir um degrau de cada vez. E o Marcelo tem uma frase muito bacana que ele diz: rapaz, a gente nunca deve dizer que chegou ao topo, porque quando a gente chegar ao topo, a gente começa a descer. Então, dentro desse planejamento estratégico que é feito em janeiro, sempre tem a parte de futebol, que é buscar novos atletas, buscar melhorar o nível técnico do pessoal que a gente tem, procurar trazer atletas da base para dentro do profissional, né? Para isso tem o trabalho do Irlanda e do Erisson lá na base, né? Trabalhando agora desde o sub-8, sub-9, o sub-13 foi campeão agora lá na Itália. Então ele vem trabalhando esses meninos e é um trabalho longevo, né? É um de trabalho, formiguinha, né? Como a gente diz. Um trabalho de formiguinha ali e tal. Então, todo janeiro, quando a gente faz o planejamento estratégico, sempre está dentro do planejamento estratégico a melhoria do elenco que a gente tem. A gente terminou o ano com o elenco, mas no ano que vem a gente quer ter um melhor. Esse elenco melhor vai dar um resultado melhor do que o do ano passado? A gente não sabe. Né? Como a gente estava comentando aqui antes do programa, tem atleta que é um sucesso lá no outro clube, quando chegar aqui não desempenha bem. Assim como tem atleta que está aqui no Fortaleza sem render nada e vai para outro clube e lá ele estoura e se transforma num grande jogador. Então, essa parte de futebol, ela em si já é uma coisa muito incerta. Tem clube de futebol que tem uma folha salarial, sei lá, 4, 5 vezes maior do que a nossa e não conseguiu terminar na frente da gente ano passado. Sim. Né? Então, respondendo assim a sua pergunta, sempre que a gente faz um planejamento estratégico, é sempre buscando melhorar o que a gente fez no ano anterior. Visando o financeiro também, né? Já que entra dinheiro dessas competições. Se a bola entrar, se a gente passar de fase, o dinheiro vai entrando automaticamente. Né? Tem um detalhe a mais aí, Fernando, assim, que é a outra frase do Marcelo, né? Acho que a gente escuta isso aí a cada 30 segundos no clube, né? Temos que buscar o dinheiro novo. Porque o dinheiro da bola, a gente já sabe que vem, né? Que pode entrar ou não. Temos que buscar o dinheiro novo. Então, todo setor tem que buscar o dinheiro novo. No patrimônio, Dr. Rolim aqui, busca todo o tempo. Rapaz, aqui eu consigo uma pessoa que patrocine aqui. É o melhor negócio para essa obra, eu vou gastar menos dessa forma. Então,
otimizando os processos lá do patrimônio, o Dr. Rolim e o diretor atual, Rodrigo, né, têm conseguido reduzir os custos, otimizar mais as despesas, e isso é um ganho, isso é um dinheiro novo para o clube. Permutas, as vendas parceiros, de camisas, né, de materiais do clube. E dada a credibilidade do Dr. Rolim no mercado, os parceiros vêm. É isso, Dr. Rolim? É verdade. A gente batalha bastante antes de fechar um negócio com alguém que vai construir alguma coisa lá no Fortaleza. E tem muito parceiro que chega junto, né? Ajuda ali a gente a tomar decisões, ajuda com algum material, ajuda até com a parte financeira também, né? A gente tem buscado diminuir um pouco a despesa que o Fortaleza tem com essa parte de patrimônio, de obras, apesar de ser uma despesa muito grande também e necessária, né? Tanto é que a estrutura do Fortaleza hoje não deve a nenhum clube do Brasil. Pelo nível que a gente está hoje de Nordeste, eu acho que a estrutura do Fortaleza é a melhor que tem no Nordeste, né? E isso é feito com muito trabalho e muita ajuda também, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque a gente começa a citar nomes e termina esquecendo, né, de alguém. Mas a gente nunca está só, né? A gente sempre tem pessoas do lado da gente que estão ali chegando junto, ajudando de alguma forma, de uma forma ou de outra. Um mais humilde, outro mais abastado. E a gente tem conseguido sucesso nessa empreitada de melhorar o patrimônio do Fortaleza. E eu tenho certeza que o legado que a gente vai deixar no Fortaleza vai ser muito grande. E falando sobre esse legado, o senhor já foi diretor de patrimônios, tem muita capacidade de estar à frente dessa questão no Fortaleza. Hoje, como presidente, falou sobre a questão fez uma nova entrada, pensa num novo prédio administrativo também, a obra já começou, mas o que é que vem mais pela frente? Tem mais pensado aí para melhorar cada vez mais a estrutura do PC? Bom, a gente lá no CT, a gente tem um projeto macro também para lá, né? Não vou te adiantar aqui o que a gente vai fazer, mas o que está programado agora nos próximos 2 anos lá no PC é a reforma geral do prédio administrativo. Por que vai demorar tanto essa reforma? Porque a gente está trabalhando na obra sem o pessoal lá dentro deixar de trabalhar. Né? Então a gente constrói uma sala, faz tipo um bolsão, né? O pessoal vai todo lá para essa sala nova, enquanto a gente ajusta aqui a sala antiga. O pessoal volta para cá, a gente anda mais um pouco, o pessoal sobe. E assim a gente vai fazer durante os próximos meses, aí, acho que os próximos 24 meses. Mas vai ficar muito bonito, é um prédio bacana, a sala de imprensa vai ser lá também, né? Mais próximo da entrada também. Toda a parte administrativa vai ser num salão, com ilhas, né? O pessoal vai ter o visual que a gente tem aqui na empresa de vocês. É uma coisa bem moderna, né? A gente agora está trabalhando trazendo para dentro do Fortaleza a parte de inteligência artificial, né? Como eu falei na minha posse, a gente já contratou o André Kinderé, que está à frente de todo esse projeto de tecnologia lá do Fortaleza. E esse projeto que a gente está fazendo, o projeto dele já está sofrendo alterações devido à inteligência artificial. Né? Então a gente espera entregar daqui a uns 2 anos um prédio bem moderno, que o Fortaleza vai usufruir bastante disso aí. Fernanda, e só sem entregar nada, mas dando aquele spoiler, aquele gostinho, né? Se Deus quiser, a gente vai ter um espaço, porque a gente se reúne, o Conselho Deliberativo, nas reuniões, lá na ABB. Mas não é a nossa casa, né? Se Deus quiser, o doutor Rolim vai dar esse presente aí para o Fortaleza, que o Conselho se reúne dentro do PC, né, doutor Rolim? No projeto tem um auditório, né? Dentro do projeto. E assim, vale a pena a gente citar aqui o nome do Rodrigo Monteiro, que é o nosso diretor de patrimônio, está à frente de toda a equipe de engenharia.
tanto no PC como no CT. Lá no PC a gente tem a Tice, que é uma engenheira, e lá no CT tem o Daniel Levi, não sei se você conhece o Daniel, mas o Daniel já está com a gente desde o começo, desde 2017 ali, né? Quando a gente formou essa diretoria que está lá, o Daniel faz parte, ele era o engenheiro do PC e do CT. A quantidade de obra aumentou muito, a gente teve que contratar a Tice, que é uma pessoa fantástica, uma mulher guerreira, trabalhadora, chega junto ali, não deixa faltar nada. Então a gente, além de contar com essas pessoas que ajudam a gente na parte orçamentária, de dinheiro, tem também uma equipe muito boa lá, trabalhando para a gente lá no Fortaleza. E o senhor também que é engenheiro, né? Então já tem aquele olhar mais especial também para a obra. E por isso que tem esse carinho também com toda essa demanda. Eu adoro obra. Me formei em engenharia em 80, né? E assim, a engenharia corre no meu sangue. Meu sangue tricolor tem engenharia no meio, né? Então eu procuro dar assim o que eu tenho de melhor lá para Fortaleza. O que eu tenho de melhor, o quê? É a engenharia. Então a gente vem buscando fazer toda essa melhoria de patrimônio dentro do clube, baseado na experiência que a gente tem, né? E baseado também no que fica para o Fortaleza. O jogador de futebol ele pode ser artilheiro durante 1 ano, 2 anos, mas um dia ele sai do clube. Né? Um prédio, não. A estrutura está ali. A estrutura está ali. Muitos vão passar pelo Fortaleza, nós vamos passar, outros diretores, outros presidentes vão chegar lá e a estrutura está lá prontinha, feita. Eles têm a obrigação de melhorar cada vez mais o que a gente vai deixar. Vou corrigir de novo, viu, Fernando? Assim, não só a parte estrutural o Dr. Rolim contribuiu nesses anos todos, né? Também contribuiu nas decisões do clube, todos os momentos difíceis, né? Tanto para o futebol quanto o financeiro. Tudo que podia organizacionalmente melhorar, o presidente estava lá junto, junto do Marcelo, junto lá dos presidentes na época. Então, me permita corrigir, viu, doutor Rolim, mas não foi só estrutural não, viu? Teve mais coisa. É por isso que ele hoje é o presidente do clube e vai seguir aí por um longo legado. Antes da gente começar a conversa aqui, eu falei que passava rápido, Sim. né? Pois já passou rápido, a gente já está aqui encerrando a nossa conversa. Boa. Quero agradecer a vocês terem aceitado o nosso convite, dizer que aqui o Sistema Verdes Mares, o Jogada do Leão, toda a nossa programação da equipe do Jogada está sempre de portas abertas para receber vocês. Tá bom, Fernando. A gente que agradece nessa oportunidade, é muito bacana, né? Para o torcedor tomar conhecimento. Né? Eu sempre digo que vocês, jornalistas, são a voz da diretoria. Né? Então, vocês procuram trazer para a torcida de uma maneira mais fácil de entender o que acontece dentro do Fortaleza. Então, eu só tenho que agradecer aqui esse momento e ficar à disposição para qualquer outro dia que você queira, para a gente bater um papo aqui. Achei bacana. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fernando. Foi bom estar aqui, tá? Porque só para não perder o hábito, né? É só fazer o pequeno registro, né? Assim, nesse movimento aí da Asa Forte, da regularização da volta do terreno, eu queria deixar o registro de algumas que foram muitas mãos, mas de algumas mãos fortes que foram firmes aí. Tanto a do Gama Filho, que é o nosso diretor comercial, já foi vice-presidente do clube, quanto ao Yuri Costa, que é advogado, voluntariamente nos ajudou nessa missão. Hoje ele é o 2º secretário da mesa do conselho. A doutora Fabíola Guedes, que é a atual diretora jurídica da associação, inclusive a primeira mulher diretora jurídica, né, no Clube Centenário. Então, queria deixar isso diante de tantas mãos, mas eu queria saudar todos nessas pessoas que foram fortes aí. E do presidente Flávio Novaes, presidente da Asa Forte, que foi um guerreiro nessa missão.
E agradecer a você, que está à disposição. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E obrigada também a você que sempre acompanha o Jogada do Leão. Lembrando, nosso encontro às sextas-feiras na TV Diário, às 8h30 da noite. Na Verdinha, aos domingos, às 11 da manhã. No seu principal tocador de podcast. E também no @JogadaSVM. Você pesquisa lá no YouTube. Tem este e outros episódios, onde a gente sempre está comentando sobre o Tricolor de Aço, que é o nosso foco aqui no nosso programa. Semana que vem tem mais um episódio e eu encontro você lá. Tchau, tchau!